Francisco é o último Papa, depois da morte do Santo Padre, até os sites protestantes, com uma única intenção: criar visualizações e monetizar ganhando dinheiro dos católicos incautos, começaram a ressuscitar a profecia de São Malaquias. Isso é verdade ou não? Francisco realmente é o último Papa? É isso o que você vai aprender comigo nesse vídeo aqui. Eu sou Anderson Reis, pregador da Igreja Católica há 22 anos, eu não comecei ontem, então eu trago você aqui para te contextualizar de tudo isso e lançar sobre a sua inteligência a verdade da Santa Igreja Católica. Eu espero que você goste desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre a bendita profecia de São Malaquias. A profecia de São Malaquias, também conhecida como profecia dos papas, é um texto medieval que voltou a ganhar espaço nos debates populares, principalmente em momentos de fragilidade da saúde do Papa Francisco ou diante da possibilidade de um novo conclave. Por que ela começou a aparecer nesses momentos? Porque isso daqui tem um poder enorme de ganhar engajamento. O Ryan Holiday, um copywriter americano que entende muito de como mover a atenção das pessoas na internet, diz que a internet é movida a treta, a curiosidade, a rixas, e as pessoas que trabalham com isso e que têm monetização de ganhos com canais da internet começaram a ressuscitar isso, sabendo que ao causar o quê? Um alvoroço. Porque a maioria das pessoas que consomem conteúdo não são pessoas que estão consumindo conteúdo para buscar a verdade, para estudar e para ter seriedade. São pessoas que ficam passando o dedo para cima assim, caçando alguma coisa para entretenimento. E aí, com isso, eles conseguem monetizar, eles conseguem ganhar dinheiro. E por isso que esse pessoal começou a ressuscitar essas profecias. Mas muitas pessoas se perguntam: estamos no tempo do último Papa? Em resposta à crença de que Francisco poderia ser o penúltimo até o último pontífice previsto por essa profecia, as pessoas ficam perguntando isso. Contudo, é essencial abordar o tema sem sensacionalismo. O que eu quero aqui com vocês não é isso, meus irmãos. Eu quero expor para vocês a verdade, tá? Origem da profecia. São Malaquias, ele foi um arcebispo na Irlanda, que foi amplamente venerado por sua vida e virtudes e por relato de milagres. Então a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para você: você já viu as pessoas começarem a dizer aqui sobre a vida de São Malaquias? Sobre as virtudes desse homem, se ele era um homem santo ou não, o que tem a vida de São Malaquias como exemplo de amor a nosso Senhor Jesus Cristo? Não se fala sobre isso. Perceba, católicos! O que é conteúdo relevante nesse bagulho aqui? O que não é conteúdo relevante? O que nosso Senhor Jesus Cristo pediu para você? Mateus 5,48, sede perfeitos porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Ele não pediu para você ficar investigando coisas do futuro para gerar uma ansiedade crônica na sua vida, apartar você da vida de oração, das virtudes e daquilo que é essencial. O seu cuidado com a tua vida de santificação pessoal, com a glória de Deus e com a salvação da sua alma. Mas ninguém exalta a vida de virtude de São Malaquias. Vão pegar somente esta parte. O pessoal é safado, tá? A chamada profecia, porém, não surgiu durante a sua vida. Ela foi publicada apenas em 1595. Foi cerca de 450 anos após sua morte por um monge beneditino chamado Arnold. Entendeu? Olha aqui. Isso é muito importante. Não há qualquer registro histórico contemporâneo a São Malaquias que cite a existência desse oráculo sobre os papas. Isso levanta sérias dúvidas sobre a autenticidade e origem do texto. Poxa, 450 anos depois. E nada foi falado disso perto? Agora, eu vou trazer aqui para você 2 nomes mais para frente de pessoas que têm autoridade, que são teólogos, que são muito conhecidos no Brasil, para falar sobre isso daqui. Tá? Agora veja bem, qual que é o conteúdo da profecia? A profecia apresenta 112 lemas em latim, sendo cada um supostamente alusivo a um papa, que foi a partir de Celestino II, que foi eleito em 1146, e até um futuro pontífice chamado Pedro Romano, que governaria em meio à destruição de Roma e ao fim dos tempos. Bom, isso daí é muito óbvio. Se as Sagradas Escrituras apontam por uma crise de apostasia, e aí os santos começam a trazer para nós, santos autênticos, o que iria acontecer nesse tempo de apostasia, de fim dos tempos? Esse Papa teria que vir num tempo em que a igreja estaria
em ruínas, como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 675. Mas e aí? Isso daqui é real? Isso daqui é verdadeiro? Então vai dizer aqui outras coisas, que cada lema busca sintetizar um traço local, de origem ao evento marcante da vida ou pontificado do Papa correspondente. Por exemplo, São João Paulo II ele vai ter o lema de qual? Do trabalho do sol, algo relacionado a eclipses solares ocorridos em sua vida. E aí vai dizer que o lema para o atual Papa Francisco seria o quê? Durante a última perseguição à Santa Igreja Romana, ele estará sentado. E após isso, veria o Pedro Romano. Então este conteúdo aqui é o que embasa as especulações sobre Francisco ser o último Papa, ou ao menos o penúltimo. Agora, muitos historiadores e estudiosos católicos consideram a profecia uma falsificação do século XVI. E aqui eu vou trazer o nome dos dois teólogos que têm muita credibilidade no Brasil e que eu gosto muito deles, que é o Dom Estevão Bittencourt, tive a alegria de conhecê-lo pessoalmente no Mosteiro do Rio de Janeiro, e o Padre Paulo Ricardo, que são estudiosos, teólogos católicos, e esses dois afirmam que a profecia de São Malaquias carece de qualquer autoridade e não deve ser tomada a sério do ponto de vista doutrinário. Aí o que as pessoas pegam? Alarmismo, para ficar ganhando views e perturbando a vida dos católicos incautos. Já que tem um concílio, acho que foi o 4º concílio lateranense, não sei se está certo isso, mas é isso mesmo. A ignorância é a mãe de todos os erros. A pessoa não conhece o catecismo, desconhece a escritura. Se você perguntar quantas vezes você leu a Bíblia, você vai ver a resposta do infeliz. E aí quando vem essas coisas, ele fica consumindo esse conteúdo, e o que acontece com essa pessoa? Ela deixa de cuidar dos seus deveres fundamentais, ela fica ansiosa, ela deixa de ter conhecimento daquilo que realmente vale. Pega uma pessoa dessa e fala para ela, você tem 20 anos de fé católica, eu tenho uma dificuldade enorme para rezar, você sabe me ensinar o caminho da oração? Faz uma sequência de observação no comportamento das virtudes da vida dessa pessoa. Vê quantas vezes por semana que ela dá atenção para o Santíssimo Sacramento. Normalmente essas pessoas que são perturbadas assim acabam não conseguindo ter uma vida de oração. Por quê? Porque o que domina a vida dessa pessoa não é a estudiosidade, que é uma virtude belíssima, mas é a curiosidade. E aí essa pessoa ela vai se dar mal, porque ela sempre vai estar ansiosa, preocupada com o futuro, e Jesus manda cuidar do seu próprio dia. A cada dia basta o seu cuidado, isso daí está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, no Sermão das Bem-aventuranças, né? Agora, o que a igreja diz sobre isso? A igreja católica nunca reconheceu a profecia de São Malaquias como parte do magistério e nem mesmo como tradição digna de fé. Não há documentos oficiais do Vaticano que aprove ou a cite de maneira positiva. O Catecismo da Igreja Católica lembra que revelações privadas, ainda que possam reforçar a fé, não pertencem ao depósito da fé e não são necessárias para a salvação. Doutores, teólogos e sacerdotes como Dom Estevão e Padre Paulo Ricardo deixam claro, a profecia não tem autoridade reconhecida e seu papel é apenas o de curiosidade histórica. Ele não deve ser tomado como verdade absoluta e não pode ser fundamentado na esperança ou temor dos fiéis. É aí que eu te pergunto, diante do que ensina a doutrina católica e dos depoimentos dos teólogos renomados, é fundamental reafirmar: profecias não reconhecidas pela igreja nunca devem ser critério para nortear a sua fé, a sua esperança ou a expectativa sobre o futuro da igreja. Os fiéis devem repousar sua confiança no magistério e na certeza de que a igreja é conduzida ao longo dos séculos pelo Espírito Santo, independentemente de rumores apocalípticos. É isso daqui que você tem que aprender. E sabe o que eu também quero te dar uma dica do que você tem que aprender? É saber debater os protestantes com essas loucuras deles, com esse kit que nós temos aqui, Luz nas Trevas, respostas irrefutáveis às objeções protestantes. Sola Escritura, porque a Bíblia sozinha não é suficiente para a fé cristã. Eles só falam de Sagrada Escritura, eles estão levantando essas coisas de São Malaquias só para ganhar view, mas o que eles querem mesmo é só Bíblia, a gente não, a gente quer Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Eles falam tanto mal de Nossa Senhora, os protestantes, né, em defesa de Nossa Senhora contra os ataques protestantes, e eu coroo esse kit aqui, que está com um baita desconto, eu não vou nem te falar o desconto. Vai lá, aqui no link aqui embaixo,
editorimaculada.com, e se você estiver vendo esse vídeo através do Instagram, aqui eu não consigo colocar link. Aí é só você entrar no meu site, editorimaculada.com, para você adquirir o livro Porque Não Sou Protestante, que tem como último conteúdo o diabo, Lutero e o protestantismo. Tá bom? Eu gostaria muito de ver esse comentário, o que você acha dessa profecia de São Malaquias e se teve algum sentido esse vídeo que eu fiz para você. E se tiver, quem compartilha, evangeliza.